Na retrospectiva do meio ambiente, um dos assuntos mais debatidos este ano foi a preocupação com o aquífero Guarani e o futuro da água. 2017 também foi marcado por fatos que revoltaram a população na nossa macro-região: extração de árvores, incêndios, descarte irregular de lixo e falta d'água. A preocupação com o meio ambiente cresce a cada ano. Não só especialistas, mas a população em geral está mais atenta a tudo que envolve a água, a terra e o que tem vida. Um dos problemas mais comuns de 2017 em Ribeirão e toda a macro-região foi a falta d'água em várias cidades. Um transtorno para os moradores dos municípios mais afetados. O trabalhador trabalha, vem suado, veste uma roupa limpa para dormir de madrugada, 2 horas, levantar para tomar um banho. Isso não está certo. A falta d'água em Ribeirão foi parar no Ministério Público e uma liminar da Justiça exigiu do DAERP não deixar nenhum munícipe sem água sob pena de multa no caso de descumprimento. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo prorrogou o prazo para a autarquia resolver o problema até uma audiência de conciliação em janeiro do ano que vem. É fundamental que a população informe o Ministério Público sobre a ausência de abastecimento. Apesar de Ribeirão ser abastecida pelo maior manancial de água subterrânea do mundo, que é o aquífero Guarani, e aqui na Zona Leste, a área que as águas dele mais se aproximam do solo, o desperdício afeta a distribuição na cidade. Estudos apontam que mais da metade da captação vai para o ralo. Pesquisas dizem ainda que retira-se dele 6 vezes mais água do que o necessário. E por isso, a urbanização nessa região divide opiniões. De um lado, os que defendem as construções e de outro, os que se preocupam com o futuro do manancial. Nós temos que tomar muito cuidado na medida em que podemos causar uma redução dessa recarga se impermeabilizarmos o solo e, ao mesmo tempo, causarmos problemas de degradação da água que pode penetrar. O projeto de revisão do plano diretor, lei que liberará ou não novos empreendimentos na Zona Leste, está na Câmara para votação. Há especialistas que dizem que o documento não está completo e não deve ser aprovado dessa maneira. O GAEMA ajuizou uma ação civil contra a Prefeitura que trata da não urbanização em 2 setores e está em fase pericial. Enquanto a água preocupa de um lado, do outro é o fogo. Os incêndios atingiram vários municípios e muitos em áreas de preservação que geraram um grande prejuízo ao meio ambiente. E nem sempre você consegue recuperar esse prejuízo, esse dano que ocorreu. Por isso a gente tem que atuar fortemente na prevenção. Recuperar áreas atingidas é muito complexo. Um exemplo é a Mata de Santa Teresa, que em 2014 teve mais da metade da vegetação destruída. E só este ano foi dado início ao processo de recuperação, que deve durar pelo menos 5 anos. E as multas ambientais passaram a ser mais pesadas após mudanças no código que penaliza os crimes. A medida teve destaque depois que Ribeirão foi considerada a 2ª cidade no ranking das que apresentam mais focos de incêndio em nossa macro-região. Os novos valores podem variar de R$ 125 até aproximadamente R$ 25 mil. Eu acredito que quando dói no bolso, se conscientiza também, não é verdade? Lamentavelmente é assim. A extração de árvores, outro problema em 2017 que foi parar no Ministério Público. Uma derrubada em massa pela CPFL em várias regiões de Ribeirão, com a justificativa de que estavam sob linhas de transmissão de energia. E isso sensibilizou a população e causou uma grande revolta. Uma cidade tão quente dessa, liberar cortar árvore, porque é uma falta de respeito. Em vez de a Secretaria do Meio Ambiente defender o nosso meio ambiente, ela autoriza a CPFL a simplesmente arrancar todas essas árvores. Por conta dessa situação, a Câmara aprovou uma lei municipal que obriga o plantio antes mesmo da extração. Uma decisão importante porque existe um estudo da USP que diz que há um déficit de mais de 50 mil árvores em Ribeirão. A falta de coleta de lixo também foi destaque em vários municípios, principalmente no começo do ano.
Empresas terceirizadas que não cumpriram os compromissos e deixaram a população na mão. A destinação foi outro problema. São Carlos, por exemplo, enfrenta o descarte irregular de lixo em vários bairros. Faltam planos de resíduos sólidos no município e sem o gerenciamento correto para o depósito de entulhos, os materiais são depositados em terrenos e calçadas da cidade. A USP Campus 2 também sofre com essa ação. A cidade conta com 6 ecopontos, mas sempre estão lotados. Em Barrinha, o aterro chegou a ser interditado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente por ser considerado inadequado. Temas ligados ao assunto viraram até pauta de reunião entre o secretário e prefeitos da macro-região. O modelo de coleta e destinação final de resíduos, usado por muitas cidades, está ultrapassado. Segundo ele, há inovações no serviço que devem ser implantadas. A ideia central no novo projeto é, através dos consórcios de economia de escala e com parcerias público-privadas, construir os aterros do século XXI, que são os aterros que geram energia, propiciam economia para as cidades da região. E uma mortandade de peixes foi registrada em Franca. Uma represa que fica num clube particular e colabora com o abastecimento da cidade ficou praticamente vazia após acidente com uma comporta. Toneladas de várias espécies foram levadas. Toda a fauna das imediações do local também foi prejudicada. Danos incontáveis para o meio ambiente. E quando o assunto são os fenômenos da natureza, eles impressionaram muita gente também em Franca. Poucos minutos de chuva no mês de outubro criaram um cenário raro. Ruas cobertas de gelo e muito prejuízo para comerciantes e moradores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A natureza não brinca, né? A natureza está mostrando para o homem aí que ela, na hora que ela quer, em 15 minutos ela faz um desastre desse todo, né? Exagero de um lado e falta de chuva do outro. Foi um longo período de estiagem também. O calor e tempo seco provocaram até o aumento de redemoinhos em vários municípios. Vai invadir a pista, vai invadir a pista. Querido, que horror. Solo aquecido, temperatura, tempo muito seco, sol praticamente céu sem nuvens, isso vai acarretar os redemoinhos. E assim a natureza vai surpreendendo e a preocupação com o meio ambiente cada vez mais em destaque. O assunto ganhou tanta importância que foi tema da campanha da Fraternidade da Igreja Católica este ano. Biomas brasileiros e defesa da vida, com o lema cultivar e guardar a criação. Nesse processo de ascensão, a natureza se torna ainda mais essencial e necessária à preservação. Um trecho do hino da campanha diz exatamente isso. Se contemplamos essa mãe com reverência, não com olhares de ganância ou ambição, o consumismo, o desperdício, a indiferença se tornam luta, compromisso e proteção. Gislene Lopes, na retrospectiva 2017 para o Jornal da Clube.